Quando você pergunta como invocar o Espírito Santo todos os dias, você não está buscando uma fórmula, nem uma técnica repetitiva que se perde na rotina mecânica. O que você está buscando é presença. É aquele sopro invisível que atravessa tua alma quando ninguém entende teu peso. É aquele toque que não nasce de emoção humana, mas da santidade que te visita quando teu coração decide abrir espaço para algo maior do que tuas batalhas. Você quer viver um dia que não começa no desespero, mas no céu. Você quer caminhar em uma atmosfera que transforma tua maneira de enxergar tudo, desde tuas dores até teus relacionamentos. E é justamente nesse ponto que a verdadeira invocação começa. Não no gesto, mas na entrega. Invocar o Espírito Santo não é chamar uma força distante, é reconhecer que ele já está perto. A palavra diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." João 14:16. Percebe essa verdade? Ele não precisa ser convencido a vir, porque ele já decidiu permanecer. O que precisa ser despertado diariamente não é a presença dele, mas tua sensibilidade. A presença já está. A consciência é que precisa acordar. Por isso, cada manhã se torna um terreno sagrado, onde tua alma decide se vai andar guiada pelo fluxo do Espírito ou dominada pelo barulho da vida. E talvez você tenha vivido dias em que levantou com a alma pesada, dias em que abriu os olhos e já sentiu a batalha antes mesmo de tocar o chão. Momentos em que o futuro parecia estreito demais e o passado parecia grande demais. E talvez você se perguntou: se o Espírito Santo está comigo, por que me sinto tão vazio? Mas a verdade é que a presença dele não depende de como você se sente. Depende de quem ele é. E é justamente aí que começa essa jornada, na percepção de que invocar o Espírito Santo todos os dias é mais sobre abrir teu coração do que sobre pronunciar palavras perfeitas. A primeira chave para invocar o Espírito Santo diariamente é silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o silêncio da ansiedade. Existem dias em que você tenta orar, mas tua mente está tão cheia de urgência que tudo se mistura. Tua oração vira um pedido rápido, tua respiração fica curta, teu coração parece correr sem direção. E é nesse momento que o Espírito Santo não te pede barulho, ele te pede rendição. Porque quando você aquieta teu interior, você cria espaço para ele soprar dentro de você. Davi entendeu isso quando declarou: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmos 46:10. Existe uma revelação guardada para quem aquieta a alma, uma revelação que não nasce da pressa, mas da permanência. E quando você aprende a silenciar o interior, algo começa a mudar. Você passa a perceber que a presença do Espírito não chega como tempestade, mas como brisa. Não chega gritando, mas tocando. Não chega pressionando, mas convidando. E é nesse toque suave que ele começa a moldar teu interior. Ele te lembra do que você esqueceu. Ele te fortalece no que você não consegue sustentar. Ele te devolve paz onde parecia não existir saída. Ele é o Consolador, e consolo não se vive de forma apressada, se vive de forma entregue. A segunda chave é disposição. Não disposição emocional, mas disposição espiritual. Existem dias em que você talvez não sinta vontade de orar, dias em que tua fé parece cansada. Mas invocar o Espírito Santo todos os dias significa entender que a constância tem mais poder do que o sentimento. Quando você decide buscá-lo, mesmo quando a alma está sem forças, você demonstra maturidade espiritual. É como levantar um altar dentro de você, um altar que não depende do clima emocional, mas da convicção de que ele é digno. É nesse tipo de busca que o Espírito Santo te visita de maneira profunda, porque a busca constante abre portas que a busca ocasional nunca alcança. A terceira chave é sinceridade.
O Espírito Santo não responde teatralidade. Ele não se move por frases bonitas, nem por discursos decorados. Ele se move pela verdade que você entrega. Quando você se apresenta diante dele sem máscaras, sem esconder teus medos, sem fingir uma fé que você não está sentindo naquele momento, aí sim, sua alma se torna um terreno fértil para o mover dele. Você não precisa impressioná-lo. Você precisa permitir que ele te transforme. Quanto mais transparente você é, mais intenso ele se revela. E talvez, nesse exato momento, teu coração esteja carregando algo difícil. Talvez exista um medo que só você conhece, uma luta que ninguém percebe, um cansaço que você tenta esconder. Talvez você esteja procurando maneiras de sentir Deus novamente. Maneiras de perceber o toque que parece ter se afastado, mas Ele está aqui. E Ele te chama não para um encontro religioso, mas para uma presença viva. Invocar o Espírito Santo todos os dias é como abrir janelas interiores e permitir que a luz entre onde antes havia sombra. É como respirar novamente depois de muito tempo de sufoco. É como entender que, mesmo quando tudo parece fora de lugar, existe uma presença que coloca tudo no eixo. A verdade é que tua alma precisa dele mais do que precisa de respostas. Precisa dele mais do que precisa de direção. Precisa dele mais do que precisa de qualquer outro socorro. O Espírito Santo não é um acessório da vida cristã. Ele é o fôlego que mantém tua fé viva. Quando você aprende a chamá-lo diariamente, não com desespero, mas com reverência, você descobre que não existe dia comum para quem anda guiado pelo Espírito. Cada amanhecer se transforma em promessa, cada passo se transforma em aliança, cada momento se transforma em caminho. Agora, deixa essa verdade tocar teu coração. Você não está tentando chamar alguém que está distante, você está despertando uma presença que sempre esteve perto. E quando essa presença se torna consciência diária, tua vida nunca mais permanece igual. Você passa a caminhar com propósito, a enfrentar lutas com autoridade, a respirar com paz e a viver com sensibilidade espiritual que transforma completamente teu modo de existir. Agora escreva nos comentários essa frase: Espírito Santo vem e me guie todos os dias. Se essa palavra está tocando teu coração, escreve nos comentários: Espírito Santo vem e me guie todos os dias. Declare isso com fé e deixa essa verdade começar algo novo dentro de você. Quando você começa a compreender que invocar o Espírito Santo todos os dias não é um ato isolado, mas um estilo de vida, algo dentro de você desperta. Porque há uma diferença entre alguém que busca o Espírito apenas em momentos de crise e alguém que decide caminhar com ele em cada detalhe da jornada. A presença dele não é um socorro emergencial para dias de desespero. É a atmosfera onde tua alma aprende a viver. E quando essa consciência cresce, você passa a perceber que a vida espiritual não é feita apenas de grandes experiências, mas de pequenos encontros diários que moldam teu caráter e alinham teu coração com o céu. É nesse ponto que tua caminhada começa a mudar. Porque quando você decide abrir teu coração todos os dias, você passa a experimentar algo que muitos nunca experimentam: constância espiritual. Existem pessoas que sentem Deus intensamente, unicamente em eventos, em dias específicos, em atmosferas preparadas. Mas existe um tipo de vida onde o Espírito Santo não te visita apenas, ele te conduz. Onde ele não aparece ocasionalmente, ele permanece. Quando você desperta para essa verdade, você começa a viver em um nível de sensibilidade que te protege, te guia, te confronta e te fortalece. Mas para viver isso existe algo essencial: disciplina espiritual. Não disciplina pesada que prende, mas disciplina leve que liberta. Aquela decisão íntima de dizer:
Hoje eu vou parar tudo, mesmo por alguns minutos, para abrir meu coração diante do Espírito Santo. E você percebe que esses minutos se tornam janelas, e essas janelas se tornam caminhos, e esses caminhos se tornam encontros profundos, que transformam teu padrão de pensamento, tua maneira de sentir e até tua forma de reagir diante da vida. Invocar o Espírito Santo todos os dias também significa aprender a ouvir. E ouvir o Espírito não é ouvir com os ouvidos, é ouvir com o coração. Ele fala por meio de paz, por meio de inquietação, por meio de discernimento, por meio de lembranças que surgem em momentos-chave, por meio de passagens que emergem na mente exatamente no instante certo. Ele fala quando você está em silêncio, ele fala enquanto você trabalha, ele fala enquanto você caminha, ele fala até enquanto você chora. O Espírito não se manifesta somente em palavras audíveis, ele se manifesta em direção. E quando você aprende a reconhecer essa direção, tua vida muda completamente. Porque o que antes era confusão se torna clareza. O que antes era inquietação se torna discernimento. O que antes era dúvida se torna convicção. O Espírito Santo não guia apenas por onde você deve ir. Ele guia em quem você deve se tornar. É por isso que a presença dele não é mero acompanhamento, é transformação profunda. E toda transformação começa dentro, antes de aparecer fora. Então você percebe que invocar o Espírito Santo todos os dias é também um ato de humildade, porque você admite que não consegue viver pela própria força, não consegue discernir tudo sozinho, não consegue lutar sempre com sabedoria própria. Quando você admite isso, você abre espaço para o Espírito agir onde você é limitado. A palavra mostra essa verdade quando diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Ele não guia em parte, ele guia completamente, mas ele guia aqueles que se rendem. E talvez você esteja vivendo fases em que tenta segurar tudo sozinho. Talvez esteja tentando resolver situações internas que ninguém percebe. Talvez esteja lutando com pressões da vida, sobrecargas emocionais, responsabilidades que parecem multiplicar enquanto tuas forças diminuem. E talvez, no meio disso tudo, você tenha esquecido que existe um consolador, um guia, um ajudador que não falha. Apenas te falta parar o suficiente para que ele toque tua alma novamente. E é por isso que este vídeo está te chamando para uma decisão: tornar tua busca diária. Porque quando você decide fazer disso um hábito espiritual, tua fé deixa de ser um ciclo de altos e baixos e passa a ser uma caminhada estável, firme e profunda. Você começa a discernir melhor, a reagir melhor, a sentir paz onde antes havia tormento. A voz do Espírito se torna mais clara, o coração fica mais leve, a vida fica mais alinhada com aquilo que Deus sonhou para você. E agora, antes de continuar, deixa eu te pedir algo de forma natural, da mesma maneira que o próprio tema nos conduz. Se essa mensagem está edificando tua vida e te ajudando a despertar para uma caminhada mais profunda, se inscreve aqui no canal e caminhe com a gente. Não por costume, mas porque essa comunidade existe para fortalecer pessoas que querem viver guiadas pela presença do Espírito. Aqui você não anda sozinho. Você caminha com pessoas que também decidiram buscar o Espírito Santo todos os dias, com entrega, sinceridade e constância. E quando você se conecta com uma comunidade que busca a presença de Deus, você fortalece tua fé, alimenta tua alma e mantém tua caminhada firme. Existe algo que o Espírito Santo faz em unidade que não acontece na solidão. Então, se essa palavra está te tocando, permanece com a gente. Existe muito que Deus ainda quer derramar sobre tua vida. Quando você entra no terceiro passo dessa jornada espiritual, começa a perceber que invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas abrir a boca, mas abrir o coração. Não é apenas dizer palavras, é preparar espaço.
O Espírito Santo não habita ruídos internos. Ele habita rendição. Por isso, quando você passa a viver com consciência da presença dele, começa a notar que os detalhes da vida ganham um outro significado. Coisas que antes passavam despercebidas começam a revelar mensagens profundas. Situações pequenas se tornam convites espirituais. A rotina se torna terreno sagrado. E talvez você nunca tenha percebido, mas existem momentos do teu dia em que o Espírito Santo fala de forma tão suave que, se você não estiver atento, passa sem notar. Aquele incômodo repentino que aparece antes de tomar uma decisão errada. Aquela paz que desce quando você quase perde o controle. Aquela lembrança que surge sobre uma passagem bíblica em meio a uma conversa. Aquele impulso interior que te afasta de um ambiente ou te aproxima de alguém. Aquela vontade inesperada de orar exatamente no momento em que algo está prestes a acontecer. Tudo isso é o Espírito te guiando. Mas para perceber esses movimentos, você precisa de sensibilidade. Sensibilidade é como fortalecer um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Quando você busca o Espírito todos os dias, tua sensibilidade espiritual cresce. Você passa a ouvir melhor, ver melhor, discernir melhor. A vida deixa de ser apenas o que está diante dos teus olhos. Passa a ser também aquilo que Deus está movendo nos bastidores. E talvez você se pergunte, como eu me torno mais sensível ao Espírito? A resposta é simples, mas profunda: comunhão. A presença de Deus se torna mais viva na vida de quem decide se relacionar com Ele e não apenas procurá-lo quando tudo está difícil. É como uma amizade. Você não conhece alguém profundamente apenas por falar com essa pessoa uma vez por mês. Você conhece convivendo, conversando, desfrutando, caminhando. Da mesma forma, a sensibilidade ao Espírito cresce na convivência diária. Isso significa que, ao longo do dia, você pode invocar o Espírito Santo não apenas com orações extensas, mas com pensamentos direcionados. Com aquele suspiro que diz, fica comigo hoje. Com aquele toque de entrega quando você diz, guia minha mente agora. Com aquele instante de dependência em que você declara, sem tua presença eu não sei viver. Essas frases simples, sinceras, espontâneas, abrem portas espirituais que transformam teu interior. E o mais impressionante é que o Espírito Santo responde ao coração sincero, não ao coração perfeito. Ele responde ao quebrantamento, não à performance. Ele responde à entrega, não à aparência. Você pode estar vivendo dias cansados, noites longas, pressões internas, dificuldades escondidas, e mesmo assim ser visitado pelo Espírito de maneira profunda. Porque ele não é atraído pela força, ele é atraído pela verdade. Não é quando você tenta ser forte que ele se manifesta, é quando você admite que precisa dele. Existem momentos em que o Espírito Santo te toca de maneira tão forte que parece que uma onda atravessa tua alma. Não é emoção humana, não é sensação criada, é presença real. Pode acontecer enquanto você dirige, enquanto lava a louça, enquanto caminha na rua, enquanto ora silenciosamente. Ele se manifesta onde existe entrega. E quando ele vem, ele traz consolo, direção, correção e paz. Ele traz aquilo que nenhuma palavra humana consegue oferecer. Mas existe algo profundo aqui. O Espírito Santo não apenas toca a tua alma, ele te transforma. Ele não apenas te visita, ele te molda. É como o trabalho do oleiro com o barro. O Espírito te molda de dentro para fora, te quebranta para te reconstruir, te confronta para te alinhar, te purifica para te fortalecer. Ele te transforma lentamente, mas de forma consistente. Às vezes, essa transformação dói, porque envolve renúncia, envolve quebrar padrões, envolve abandonar velhos hábitos, envolve encarar verdades que você talvez tentou evitar. Mas essa transformação é libertadora.
A palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Esse poder não é apenas para fazer grandes coisas visíveis, é também para vencer o que ninguém vê, para vencer pensamentos destrutivos, tentações silenciosas, batalhas emocionais que só você conhece. O poder do Espírito alcança lugares que tua força nunca conseguiria alcançar. Ele te dá capacidade para enfrentar o que parecia impossível. Ele te dá ousadia para romper ciclos. Ele te dá visão para enxergar além do momento presente. E quando você aprende a invocar o Espírito Santo todos os dias, percebe que ele não é apenas força, ele é direção. Ele sussurra caminhos, ele alerta perigos, ele confirma decisões, ele planta paz onde existe medo. Ele revela verdades escondidas. Ele ilumina áreas da tua vida que você ainda não havia percebido. Ele se torna teu conselheiro fiel, aquele que nunca te guia por atalhos, mas sempre pela verdade. E talvez hoje você esteja precisando exatamente disso, direção. Talvez existam escolhas diante de você que parecem confusas. Talvez existam portas que você não sabe se devem ser abertas ou fechadas. Talvez existam relacionamentos, oportunidades, caminhos que te deixaram dividido. Invocar o Espírito Santo todos os dias é colocar tudo isso diante dele e dizer: guia-me. E quando você faz isso, o Espírito começa a mover situações, abrir clarezas, trazer discernimento. Ele não apenas mostra o caminho, ele prepara seu coração para caminhar nesse caminho. E enquanto você avança nessa jornada, algo acontece dentro de você. Tua fé amadurece. Você deixa de buscar o Espírito apenas para resolver problemas e passa a buscá-lo para caminhar em propósito. Você deixa de invocá-lo apenas quando sofre e passa a invocá-lo porque ama a presença dele. E esse é o maior nível de intimidade que alguém pode alcançar. Buscar o Espírito Santo pelo que ele é, e não apenas pelo que ele pode fazer. Se teu coração está sendo moldado nessa jornada, se prepara, porque no próximo bloco vou te conduzir ainda mais fundo na experiência diária com o Espírito Santo, onde tua alma aprende não apenas a invocar, mas a permanecer na presença que transforma tudo. Quando você chega a esse ponto da caminhada, começa a compreender que invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas algo que você faz, é algo que você se torna, porque existe um momento na vida espiritual em que a presença deixa de ser visita e passa a ser habitação. E é nesse tipo de vida que você começa a experimentar um nível de sensibilidade e discernimento que transforma completamente tua história. Não porque as circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque teu interior foi alinhado com o céu. E quando teu interior muda, tudo ao redor começa a ser transformado. Imagine por um instante uma casa com todas as janelas fechadas. Lá dentro existe vida, existe movimento, existe presença, mas o ar está pesado. A luz não entra. O ambiente parece menor do que realmente é. Agora imagine que alguém decide abrir uma única janela. Apenas uma. De repente a luz entra, o ar circula, o ambiente muda. Nada na estrutura da casa foi alterado, mas a atmosfera foi completamente renovada. É isso que acontece quando você decide invocar o Espírito Santo todos os dias. Você abre janelas na tua alma. E quando o vento dele entra, tudo dentro de você ganha novo fôlego, nova luz, novo sentido. E talvez você já tenha sentido esse vento espiritual algumas vezes, aquele momento inesperado em que a presença de Deus enche teu peito com paz sem explicação. Aquela lágrima que você não consegue segurar e que não nasce de tristeza, mas de limpeza. Aquele arrepio que não é físico, mas espiritual. Aquele sentimento profundo de que Ele está ali, mesmo quando nada ao redor parece favorável. Esses momentos não são raros para quem vive em busca diária.
Pelo contrário, eles se tornam frequentes, porque quem busca o Espírito com sinceridade passa a carregar o ambiente dele consigo. Mas existe algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não se limita a tocar teus sentimentos. Ele toca também tua mente. Ele ilumina pensamentos, reorganiza percepções, ressignifica memórias. Ele te ajuda a interpretar acontecimentos que antes pareciam caóticos. Ele te dá discernimento para entender o que é espiritual e o que é emocional, o que é ataque e o que é consequência, o que é direção divina e o que é impulso humano. A palavra diz: o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Isso significa que, quando você vive guiado pelo Espírito, você enxerga além do natural. Você percebe intenções, atmosferas, direções que outros não percebem. E talvez você já tenha vivido situações assim, momentos em que algo parecia certo para todos, mas dentro de você havia uma inquietação. Ou momentos em que algo parecia impossível, mas dentro de você havia uma paz inexplicável. Essa voz silenciosa, essa sensação que atravessa teu peito e te faz parar, essa convicção que não nasce da lógica, tudo isso é o Espírito Santo moldando tua percepção. Ele trabalha dentro de você de maneira tão precisa que muitas vezes você só percebe depois que o milagre acontece. Mas existe um aspecto fundamental da presença diária do Espírito Santo que poucos compreendem profundamente. Ele molda tua identidade. Sem a presença dele, você vive tentando provar algo, tentando alcançar algo, tentando justificar algo. Mas quando você anda com ele, você começa a descobrir quem realmente é. O Espírito Santo não apenas te guia, ele te revela a verdade sobre você. Ele te lembra que você não é o que disseram, não é o que fizeram contigo, não é o que o passado tentou te transformar. Ele te lembra que tua identidade é construída em Deus, não em experiências humanas. E quando você descobre quem é em Deus, nada externo te desestrutura como antes. É por isso que invocar o Espírito Santo todos os dias é tão essencial. Não é apenas para sentir, é para ser moldado. Não é apenas para pedir, é para ouvir. Não é apenas para receber força, é para receber direção, clareza, identidade, propósito. É para caminhar em maturidade espiritual, para viver com discernimento, para reagir com sabedoria, para não se perder nos ruídos da vida. E existe outro segredo profundo nessa caminhada. O Espírito Santo não apenas te guia, ele te confronta. E esse confronto é amoroso, mas firme. Ele coloca diante de você as áreas da tua vida que precisam ser transformadas. Ele expõe feridas que você tentou esconder. Ele revela padrões que você alimentou sem perceber. Ele traz à luz motivações que estavam distorcidas. Ele te mostra caminhos que precisam ser abandonados e atitudes que precisam ser corrigidas. E quando esse confronto chega, é comum sentir desconforto. Mas esse desconforto é cura. Porque o Espírito Santo não confronta para te condenar. Ele confronta para te libertar. Ele não te mostra a tua verdade para te envergonhar. Ele te mostra para te restaurar. Ele trabalha como um cirurgião espiritual que opera onde ninguém pode ver. E sua cirurgia dói, mas salva. Ele remove pesos que você carregava há anos. Ele corta raízes que prendiam tua alma. Ele limpa lugares internos que estavam cheios de sombras. E quando você se submete a esse processo, começa a viver transformação real, não superficial. Porque a mudança verdadeira não começa no comportamento, começa no coração. E o Espírito Santo trabalha exatamente ali, no lugar profundo onde ninguém mais pode alcançar. Invocar o Espírito Santo todos os dias é colocar tua alma no centro dessa obra divina. É permitir que ele te molde por dentro até que aquilo que ele está construindo dentro de você se torne visível fora.
É permitir que Ele alargue tua visão, cure tuas emoções, fortaleça tua fé, purifique teus pensamentos e te conduza ao propósito pelo qual você foi criado. E enquanto isso acontece, algo precioso surge: descanso. Não descanso da ausência de problemas, mas descanso da presença de Deus. Um descanso que não depende de circunstâncias, mas de entrega. Um descanso que te faz caminhar sem medo, mesmo quando o caminho é desconhecido. Um descanso que te permite respirar fundo e dizer: eu não estou só, o Espírito está comigo. Quando você avança nesta jornada e começa a compreender que invocar o Espírito Santo todos os dias é mais do que um hábito, é um estilo de vida, algo dentro de você muda de forma irreversível. Porque a presença dele não apenas te visita, ela te edifica. Ela constrói dentro de você aquilo que ninguém vê, mas todos percebem quando você fala, quando você age, quando você reage. A maturidade espiritual não nasce de grandes experiências esporádicas. Ela nasce de encontros diários, constantes, silenciosos, muitas vezes invisíveis. É nesses encontros que o Espírito te fortalece, te afina, te ajusta, te molda com precisão divina. E talvez você nunca tenha percebido, mas uma das maiores obras do Espírito Santo é justamente essa. Ele te transforma sem fazer barulho. Ele trabalha enquanto você dorme, enquanto você anda, enquanto você luta, enquanto você tenta avançar. Ele alinha pensamentos que antes se perdiam, ele cura feridas que você tentou ignorar, ele reorganiza áreas que estavam fora de ordem dentro de você. A presença dele não é apenas calor, é carpintaria espiritual. Ele não apenas toca, ele constrói. Ele não apenas consola, ele desenvolve. É por isso que muitas pessoas acham difícil perceber o crescimento espiritual no início. Porque o Espírito Santo não trabalha de forma superficial, imediatista ou emocional. Ele trabalha na raiz, e toda obra feita na raiz exige tempo, profundidade e entrega. Ele não está interessado apenas em mudar o que você faz. Ele está interessado em mudar quem você é. Porque quando o ser é transformado, o fazer muda naturalmente. Quando o interior é restaurado, o exterior se alinha com essa restauração. E uma das formas mais profundas de invocar o Espírito Santo todos os dias é abrindo espaço para que ele trabalhe naquilo que você não sabe como lidar. Existem áreas dentro de você que você consegue controlar, mas existem áreas que você não sabe como tocar. Áreas onde habitam traumas antigos, dores silenciosas, crenças distorcidas, marcas que ninguém conhece. Essas áreas muitas vezes são protegidas por camadas de defesa, camadas de racionalização, camadas de silêncio. Mas o Espírito Santo não é impedido por essas camadas. Ele atravessa todas elas, porque ele não força a entrada. Ele responde à permissão. Existem momentos em que o Espírito Santo começa a mexer em áreas que você achou que já estavam resolvidas. Pequenos comportamentos, reações impulsivas, memórias que surgem de repente, sentimentos que você não entende. Às vezes você pensa que está regredindo, mas na verdade está sendo curado. Porque a cura não acontece quando você finge que não dói. Acontece quando você deixa Deus tocar onde dói. E quando você invoca o Espírito Santo todos os dias, você convida ele exatamente para isso, para tocar onde você não toca. A palavra revela essa obra quando diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que o Espírito Santo ora dentro de você em um nível que a tua mente não alcança. Ele ora exatamente onde tua alma está ferida. Ele intercede onde você está confuso. Ele fortalece onde você está fraco. Ele fala com o Pai sobre áreas que você nem sabe nomear. Esse é o nível de cuidado, profundidade e amor que ele tem por você.
E quando você entende isso, percebe que invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas buscar direção, é buscar cura, é buscar força, é buscar limpeza emocional e espiritual. Porque existem pesos que você carrega há anos e que vão sendo retirados diariamente, camada por camada, enquanto você permanece na presença dele. Nenhuma conversa humana consegue acessar tão profundamente o interior, mas a presença do Espírito consegue. Ele vai ao lugar onde a dor se originou. Ele toca no ponto em que o medo nasceu. Ele revela a raiz da ansiedade. Ele desarma mentiras que você acreditou por falta de verdade. Ele te reconstrói no nível mais profundo da existência. Mas existe um ponto muito importante nessa caminhada. O Espírito Santo trabalha de acordo com tua entrega, não com tua pressa. Ele não acelera processos apenas porque você quer resultados rápidos. Ele não pula etapas apenas porque você está cansado de esperar. Ele trabalha no tempo certo porque ele sabe o que está construindo. Ele sabe qual área precisa ser tratada primeiro. Ele sabe qual ferida precisa ser fechada antes da outra. Ele sabe qual entendimento te prepara para o próximo nível. Ele trabalha como um mestre artesão, refinando cada detalhe com cuidado e precisão. E talvez hoje você esteja exatamente nessa fase. Aquela fase em que Deus está trabalhando profundamente dentro de você, mas você ainda não vê resultados. Aquela fase em que você sente o processo, mas ainda não vê a mudança externa. Aquela fase em que tua alma percebe o movimento de Deus, mas teus olhos ainda não veem o impacto visível. Essa fase não é abandono, é construção. É o momento em que o Espírito Santo está preparando tua estrutura para sustentar o que ele vai fazer em seguida. Porque uma casa não começa pelo telhado, começa pelo fundamento. E o Espírito está fortalecendo teu fundamento. Enquanto ele faz isso, algo poderoso acontece, você amadurece. Maturidade espiritual não é falar bonito, não é parecer forte, não é demonstrar conhecimento. Maturidade espiritual é saber ouvir, é saber esperar, é saber discernir, é saber obedecer, é saber permanecer mesmo quando o coração quer desistir. É manter o foco mesmo quando as lutas tentam dispersar tua fé. É continuar buscando o Espírito Santo mesmo quando você não sente nada. É continuar invocando a presença dele mesmo quando sua alma está silenciosa. Esse é o verdadeiro amadurecimento. Permanecer. Não porque a emoção sustenta, mas porque a fé sustenta. E quanto mais você invoca o Espírito Santo diariamente, mais firme você se torna. Não firme de orgulho, mas firme de dependência. Não firme de autossuficiência, mas firme de entrega. Porque a firmeza verdadeira não vem da tua força, vem da presença que te sustenta. Quando você chega nesta parte da jornada, começa a perceber algo que transforma completamente tua visão espiritual. Invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas para te fortalecer internamente, mas também para te alinhar com o propósito que Deus desenhou para a tua existência. Porque existe algo precioso que só o Espírito Santo pode fazer. Ele te revela quem você é em Deus e te mostra para onde você precisa ir. Ele não guia apenas teu coração, ele guia tua história. Há um momento na vida de todo aquele que busca a presença de Deus em constância, em que o Espírito começa a abrir portas que antes estavam fechadas, iluminar caminhos que antes eram escuros e revelar direções que antes pareciam confusas. É como se, de repente, tua vida começasse a ganhar sentido. O que antes parecia fragmentado começa a se conectar. O que antes parecia perda começa a se revelar como processo. O que antes parecia atraso começa a se mostrar como preparação. É assim que o Espírito trabalha. Ele revela a estrutura divina por trás daquilo que você viveu. E talvez você esteja chegando exatamente nesse ponto. Aquele ponto em que o Espírito Santo não está apenas te curando,
não está apenas te fortalecendo, não está apenas te consolando, Ele está te direcionando. Ele está tocando áreas da tua vida que envolvem decisões importantes. Ele está te mostrando que algumas portas precisam ser fechadas, por mais difícil que isso pareça. Ele está te revelando que outras portas precisam ser atravessadas com coragem. Ele está te chamando para um novo nível de fé, um novo nível de obediência, um novo nível de dependência. Porque o Espírito Santo não trabalha apenas na tua alma. Ele trabalha no teu futuro. Ele trabalha naquilo que você ainda não viu. Ele trabalha em cenários para os quais você ainda não está pronto, mas será preparado. Ele te chama para um lugar onde teu caráter precisa amadurecer, onde tua fé precisa ser fortalecida, onde tua confiança precisa ser profunda. Esse é o caminho do propósito. Um caminho que não se revela de uma vez, mas passo a passo, direção por direção, revelação por revelação. E é por isso que invocar o Espírito Santo todos os dias é tão importante, porque ele te mantém alinhado, ele te guarda de atalhos, ele te protege de escolhas precipitadas, ele te livra de ciladas que parecem oportunidades, ele te preserva de relacionamentos que podem te ferir espiritualmente. Ele te impede de entrar em ambientes que não foram preparados para você. Ele te trava quando tua alma quer correr sem direção. E ele te impulsiona quando teu medo tenta te paralisar. A palavra mostra essa verdade quando diz: revelou-se o Senhor a Samuel e continuou a aparecer. 1 Samuel 3:21. A presença de Deus não se revela apenas uma vez. Ela continua. Ela permanece. Ela amadurece em você. E é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele se revela continuamente, gradualmente, profundamente, até que tua visão se alinha completamente com a visão de Deus. Mas existe algo ainda mais extraordinário nesta caminhada. O Espírito Santo desperta dons que estavam adormecidos dentro de você. Ele ativa habilidades que você não sabia possuir. Ele desperta discernimentos, percepções, inspirações e capacidades que estavam enterradas pela rotina, pela dor ou pelo medo. Ele revela tesouros espirituais que Deus colocou em você antes mesmo de você nascer. Esses dons não aparecem por esforço humano. Aparecem quando o ambiente da tua alma está alinhado com o Espírito. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela habilidade que surge de repente, aquele entendimento que não veio de estudo, aquela palavra que brota de dentro de você com peso e precisão, aquela sensibilidade que te faz perceber o que está acontecendo espiritualmente em ambientes onde todos veem apenas o natural. Isso não é acaso, isso é ativação. É o Espírito te mostrando que existe muito mais dentro de você do que você imagina. E à medida que você amadurece espiritualmente, o Espírito Santo também começa a te usar para tocar outras vidas, porque a presença dele dentro de você não fica contida, ela transborda. A paz que ele coloca em teu coração começa a alcançar pessoas ao teu redor. A sabedoria que ele te dá começa a direcionar pessoas que vêm pedir teu conselho. A sensibilidade que ele coloca em você começa a proteger aqueles que caminham contigo. O amor que ele derrama dentro de ti começa a fluir para quem nunca recebeu amor verdadeiro. É assim que você passa de alguém que busca consolo para alguém que carrega consolo. De alguém que busca direção para alguém que se torna referência, de alguém que busca cura para alguém que leva cura, de alguém que carrega fragilidade para alguém que carrega presença. E tudo isso acontece não porque você é forte, mas porque você é rendido. Não porque você é perfeito, mas porque você é guiado. Não porque você sabe tudo, mas porque você decidiu caminhar com o Espírito todos os dias. E existe ainda algo mais profundo, algo que poucos compreendem até viverem essa experiência. O Espírito Santo te guarda de ti mesmo.
Ele guarda tua mente quando ela quer se perder. Ele guarda teus sentimentos quando eles querem te dominar. Ele guarda teus passos quando teus impulsos querem te sabotar. Ele guarda tua fé quando tua alma quer desistir. Ele guarda teu coração quando o mundo tenta te endurecer. Ele guarda tua pureza quando tentações surgem para te desviar. É por isso que esta caminhada é preciosa, porque ela te protege. Invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas sobre sentir a presença de Deus, é sobre sobreviver espiritualmente, é sobre permanecer firme enquanto outros desmoronam, é sobre continuar crendo quando tudo ao redor parece contrário, é sobre permanecer sensível quando a vida tenta te tornar insensível. É sobre manter o coração inflamado enquanto muitos se tornam frios. E quando você vive essa realidade, percebe que a presença do Espírito Santo é tua maior riqueza. Não existe nada mais precioso, mais profundo, mais transformador, porque ele te conecta ao coração de Deus de uma forma que nada neste mundo pode substituir. Quando você chega ao último passo desta jornada, percebe que invocar o Espírito Santo todos os dias não é apenas um ato espiritual, é um reencontro contínuo com quem você realmente é em Deus. Depois de tudo que você já viu, já sentiu, já entendeu, fica claro que a presença dele não é uma visita eventual, mas a essência da tua existência. Você nasceu para caminhar com o Espírito Santo. Você foi moldado para viver no ritmo dele. Você foi criado para carregar a presença que transforma ambientes, cura feridas, fortalece almas e revela caminhos. O Espírito Santo não é apenas uma companhia, ele é tua direção, teu alicerce, teu consolo, tua força, teu norte. Agora, neste ponto final, deixa uma verdade atravessar teu coração. Tudo o que você vive no interior determina tudo o que você vive no exterior. Quando o Espírito Santo governa teu interior, nada externo consegue te derrubar com facilidade. Você passa a viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Você passa a reagir não pelo impacto das circunstâncias, mas pela estabilidade da presença. E é essa estabilidade espiritual que te capacita a enfrentar dias difíceis sem perder a paz, a tomar decisões difíceis sem perder a clareza, a caminhar em caminhos desconhecidos sem perder a confiança. A presença do Espírito Santo se torna tua âncora. E uma âncora não te impede de avançar, ela te impede de afundar. Por isso, quando você invoca o Espírito todos os dias, você coloca tua alma em um lugar onde o medo não tem domínio, onde o desespero não encontra espaço, onde a ansiedade não dita teu ritmo, onde o passado não determina teu futuro. Ele te estabelece em uma rocha que não se abala, ele te firma em uma graça que não oscila. Ele te cobre com uma paz que não depende das tempestades. E talvez, enquanto você escuta esta mensagem, exista uma parte do teu coração que está sendo tocada exatamente agora. Uma parte que estava adormecida, uma parte que estava cansada, uma parte que carregava um peso antigo, uma parte que sentia falta de respirar espiritualmente. Talvez você esteja percebendo que a presença do Espírito não é algo distante, mas algo que te chama, te atrai, te envolve. Essa percepção é a prova de que Ele está aqui, trabalhando dentro de você, revelando caminhos que estavam encobertos. E agora, neste encerramento, é hora de consolidar tudo. Porque invocar o Espírito Santo todos os dias não depende de momentos extraordinários, depende de postura. Não depende de ambientes específicos, depende de entrega. Não depende de sentir sempre, depende de permanecer sempre. É isso que te leva para outro nível de profundidade. É isso que amadurece tua fé. É isso que fortalece teu espírito. É isso que te torna alguém que anda com Deus. Não apenas alguém que busca Deus em momentos esporádicos. E por isso, quero te lembrar de algo essencial. A presença do Espírito Santo é para agora, para hoje, para este momento.
Não é para quando tua vida estiver perfeita, não é para quando tua alma estiver totalmente em ordem, não é para quando você resolver todas as coisas externas. A presença dele é para o caminho. Ele te acompanha enquanto você luta, enquanto você aprende, enquanto você cresce, enquanto você se reconstrói. Ele te toma pela mão enquanto você passa por processos que ninguém entende, enquanto enfrenta situações que ninguém imagina, enquanto carrega batalhas que só Deus conhece. E o mais precioso é que Ele não espera a tua perfeição, Ele espera a tua entrega. Ele não espera a tua força, Ele espera a tua sinceridade. Ele não espera a tua impecabilidade, Ele espera teu coração aberto, porque é nesse coração aberto que Ele derrama graça. É nessa humildade que Ele derrama poder. É nessa dependência que Ele derrama direção. A presença dEle encontra espaço na simplicidade da tua rendição. E talvez você esteja se perguntando, como eu começo amanhã? Como eu mantenho isso vivo? Começa com um gesto simples, mas verdadeiro. Antes de qualquer coisa, diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti hoje. Essa frase abre portas. Essa frase abre janelas na alma. Essa frase acalma tempestades internas. Essa frase desperta uma presença que te acompanha por todo o dia. Depois toma consciência. Percebe a presença dele enquanto caminha, enquanto respira, enquanto fala, enquanto decide. Permite que ele te conduza não apenas em grandes escolhas, mas também em pequenos passos. Ele te guia na conversa certa, no pensamento certo, na reação certa, no momento certo. Ele te guarda no silêncio e te direciona na palavra. Ele te estabiliza na ansiedade e te levanta na fraqueza. Ele te sustenta nos dias difíceis e te fortalece nos dias comuns. E lembra sempre, a presença do Espírito Santo não é frágil. Ela é constante, ela é firme, ela é viva, ela é suficiente. Por isso, quando você decide invocá-lo todos os dias, você entra em uma jornada que não depende mais da tua força, mas da força dele. E essa é a beleza da vida no Espírito. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender tudo. Você só precisa caminhar com ele. Por isso, neste encerramento, quero que tua alma receba esta verdade como um selo espiritual. Existe um propósito de Deus sobre tua vida que só pode ser vivido plenamente na presença do Espírito Santo. Existe algo reservado para você que ninguém pode cumprir no teu lugar. Existe uma história escrita para a tua vida que se desenvolve na medida em que você permanece rendido, sensível e disposto. E agora, antes de encerrar este vídeo, quero te fazer um convite profundo, sincero e cheio de propósito. Permanece conosco. Continua caminhando com este ministério. Se inscreve e segue aqui, porque essa caminhada não é sobre números, é sobre vidas que decidem viver cheias da presença de Deus. Aqui você vai encontrar palavras, direções e mensagens que mantêm teu espírito desperto, tua fé viva e teu coração sensível ao que o Espírito Santo está fazendo. E quero te pedir algo especial. Compartilha nos comentários o que esta palavra falou contigo. Diz o que o Espírito Santo despertou em teu coração. Tua história pode ser resposta na vida de alguém. Tua experiência pode ser luz para quem está caminhando no escuro. Tua sinceridade pode ser cura para quem está lutando em silêncio. Deixa tua voz semear fé na vida de outra pessoa.